Boa noite, irmãos. Feliz semana. Estava tão animado o louvor que eu cederia um momento se vocês quisessem continuar cantando. Afinal, o louvor faz parte da adoração. Bom, nós temos estudado um pouco sobre ISO 144.000. É óbvio que nós não estamos aqui trabalhando especificamente 144.000, mas quando nós vamos para as Escrituras, nós vamos perceber que o caráter dos 144.000 é o caráter que foi exemplificado por personagens, por exemplo, que mencionamos de manhã. A Bíblia diz que eles são irrepreensíveis, imaculados, não se achou língua enganosa. Apocalipse 14:5. E na sua boca não se achou língua enganosa. 1 Pedro capítulo 2. Se referindo a Jesus diz, e na sua boca não se achou língua enganosa. Então os 144.000, na verdade, alcançarão a plena estatura de Cristo Jesus. Isso resume os 144.000. Hoje eu gostaria que nós estudássemos um pouco sobre o selamento em conexão com o que a gente tem visto. No final, talvez, vocês meditando vão conseguir unir tudo que nós temos estudado, tá? Por mais que pareça não ter tanta conexão, o que nós vimos ontem com hoje de manhã, ou que vamos ver agora, mas nós vamos perceber que existe uma linha que conecta todos os temas que temos estudado. Ok? Vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 7. 7 verso 1. Um voluntário que possa ler alto. Quem for ler, levanta a mão que eu vou perto. Cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos, soprassem sobre a terra. Oi? O vento? Nenhum vento. E para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Esses anjos aqui estão retendo os ventos, guerras, conflitos, etc. 7 verso 2 agora. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Então esse selo seria colocado onde? A irmã White diz assim, primeiros escritos e eventos finais. Não é uma marca ou um selo visível, mas é a consolidação da verdade. Então o que é o selo? Não é uma marca ou um sinal visível, mas é a consolidação da verdade na nossa mente. Ou seja, a pessoa alcançou este nível. Quando ela alcança este nível, que é o nível estabelecido, existe então ali uma ratificação, o estabelecimento da verdade, a consolidação da verdade. Verso 4. E ouvi o número daqueles que foram selados, e eram 144.000 selados. 144.000 selados. Então nós não vamos entrar no mérito do número, ok? A irmã White fala que o que mais importa é estar entre eles. E se nós formos estudar o capítulo 7, e a propósito é o único capítulo na Bíblia que trata do assunto de forma mais sistemática, o capítulo 7 e um pouco o 14, mas o capítulo 7 trata de forma mais sistemática o assunto dos 144.000. Conseguiríamos ter bons argumentos para dizermos que o número é simbólico, mas também teríamos bons argumentos para dizer que o número é literal. Então, eu acredito que isso aí é de menor importância. Se alguém tiver muita curiosidade, depois a gente pode falar o que eu acho do número. Mas por hora, vamos seguir com o seguinte pensamento. Esses 144.000 seriam selados. Ou seja, a consolidação da verdade na mente dessas pessoas. Apocalipse 14, verso 1. Eles seriam selados onde? Na testa. Apocalipse 14, verso 1. Todos estão lá? 14, verso 1. E depois dessas... E olhei, e eis o Cordeiro de Deus sobre o monte Sião. E com ele, que em suas testas tinham escrito
o nome do Pai. O nome do Pai. Então o selo que os anjos de Apocalipse iriam colocar é o quê? O nome do Pai. Eles foram selados. Êxodo 34, verso 5. E o Senhor disse: eis que eu farei passar diante de ti, Moisés, o meu nome. E o Senhor apresentou o seu nome a Moisés: misericordioso, bondoso, tardio em ira, etc, 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 etc. Então o nome de Deus expressa os atributos do seu caráter. Quando a Bíblia diz que os 144 mil recebem o selo, Apocalipse 7, verso 4, 14, verso 1, diz que o selo é o nome de Deus. Êxodo 34 diz que o nome de Deus são os atributos do seu caráter. A propósito, Ok, muito bom. Então, meus irmãos, o selamento, na verdade, é a consolidação da verdade na nossa mente, ok? Efésios 2, eu vou falar, talvez é um assunto que não é muito conhecido dos irmãos, eu não vou me deter muito tempo nesse ponto que eu vou mencionar agora. Mas Efésios fala sobre o selo do Espírito. Ezequiel 20 fala sobre o sábado. E Apocalipse 7 e 14 fala sobre o selo do Deus vivo. Eles estão relacionados, porém são coisas distintas, independentes também uma da outra. Eu não posso dizer que uma pessoa só pode ser salva quando ela é selada com o selo do sábado, porque eu estaria tirando do céu muita gente boa. Guilherme Miller, Lutero e a metade dos reformadores, eles estariam fora do céu, porque eles nunca guardaram o sábado. Guilherme Miller também não, e muitos outros. Então, todos que são selados com o sábado, antes foram selados com o selo do Espírito Santo. Porque estes não foram selados com o selo do sábado, mas foram selados com o selo do Espírito Santo. Aqueles que receberam a luz do sábado, foram selados com o selo do Espírito Santo e com o sábado. E aqueles que alcançarem os últimos dias, a última geração, vai ser selado com o selo do Espírito Santo, o sábado e o selo do Deus vivo, que seria a reprodução plena do caráter de Deus. Ter o seu nome, ter as suas impressões. Primeiros escritos na página 71, primeiro parágrafo diz: o selo de Deus será colocado sobre aqueles que reproduzirem perfeitamente o caráter de Cristo. Ou seja, em todos os aspectos, perfeitamente o caráter de Cristo. Este é o selo mais completo de todos, destinado e reservado para aqueles que vão viver debaixo de toda luz. Uma vez que eles vão viver debaixo de toda luz, e poderíamos mencionar vários textos aí, Mensagens Escolhidas, volume 1, 339, Profetas e Reis, 626, Testemunhos para a Igreja, volume 8, para página 116 e por aí vai. Textos que dizem que nós vivemos hoje embaixo do todo. Logo, qual deve ser a nossa estatura? Completa. O selo do Deus vivo. A consolidação da verdade na mente do homem. Em toda a sua extensão. E eu gosto aqui quando Paulo fala em Efésios, olhem aí comigo. Vamos ver se eu acho o verso aqui. Que toda vez que eu quero ver esse verso eu não consigo encontrar. Não falei? Já achei. É que eu estava tão traumatizado que eu estou olhando para ele e não estou enxergando. Eu já procurei esse verso, toda vez que eu vou procurar não acho. 3,18. Podemos perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento e profundidade do amor, do caráter de Cristo. A irmã White comenta isso daí. Altura, profundidade e largura. E ela fala que Paulo alcançou isso daí. Ela fala que Paulo alcançou todas as dimensões do caráter de Cristo. O apóstolo Paulo. E aí ela diz no livro A Vida de Paulo, na última página, ela diz assim: nenhum nome brilhará mais naquele grande dia do que o nome do apóstolo Paulo.
Não, A Vida de Paulo. É um livro capa preta que tem aí. É da irmã White, mas é A Vida de Paulo. Tem esse livro, ele está até traduzido. A Vida de Paulo, a última página. O nome dele é o que mais vai brilhar. Porque ele alcançou uma estatura que ele chegou a falar. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, que é igual vocês estarem imitando a Cristo. Se isso não é presunção, o que vai ser? Não. Isso é fé e certeza de que ele estava trilhando o caminho certo. Ok? Agora, nós devemos nos fazer uma pergunta. Por que precisa existir um selamento? Por que precisa existir um selamento? Vamos lá, podem dar um toró de parpite aí. Por que existir um selamento? Semelhante ao que aconteceu com o Egito, né? Ok? Selar as portas ali, né? Vamos lá, então. Virar o anjo destruidor. Para nos proteger de, sei lá, pragas. Proteger das pragas. Eu não sei, toda vez que eu faço essa pergunta, geralmente ninguém consegue dizer a palavra. Identificar. Mas tem uma palavra. Marcar. Separar. Quando nós vamos comprar um produto e não tem selo, não tem rótulo, nós nos sentimos confortáveis? Não. Estou viajando, aí tem alguém, uma loja, não tem rótulo, não tem nada dos produtos, só os pacotes lá. Nós ficaríamos um pouco receosos, né? Credibilidade também. Identificar. Eu vou falar a palavra. Recomendar. Recomendar. Um selo recomenda o produto. As mulheres vivem falando assim, não, compra aquele, que aquela marca é boa, não sei o que tem. Aquela marca lá é muito boa. O selo recomenda. Nós precisamos ser recomendados para quem? Para o universo. Não tanto para Deus, porque Ele conhece o que está aqui dentro. Mas para o universo que não conhece o nosso coração e sabe que tivemos uma história de pecado. Então nós precisamos ser recomendados para o universo. Quando o homem pecou, na verdade, a irmã White fala, no História da Redenção, página 18, ela fala assim, Deus, 19, não achou conveniente colocar o homem fora da possibilidade de pecado. Antes Deus desejava prová-lo. E se fossem fiéis, seriam semelhantes aos anjos. Então Deus achou melhor provar o homem antes. Em inglês, né, o Daniel pode confirmar para a gente, não existe tempo de graça, é tempo de prova, não é? Qual dessas? Não, todas as expressões que são traduzidas como tempo de graça, é tempo de prova. Está relacionado. É mais ou menos isso, não é tempo de graça, é tempo de prova. Ok? Então, o que acontece? Os seres celestiais, meus irmãos, sabem do nosso passado terrível. E, de alguma forma, nós precisamos ser recomendados para que sejamos, então, introduzidos no céu, sem que os anjos e os seres celestiais não fiquem preocupados. Eles podem olhar para mim e falar, olha, o Silverino é um rapaz que dedica a vida ao Senhor, missionário, etc. e tal. Mas eles não sabem as nuances do meu coração. Eles podem interpretar alguma coisa, mas eles não leem coração. Então eles precisam ver uma garantia. E qual é a garantia que eles têm de que eu não vou colocar o céu em risco? Quando eles virem a verdade na minha vida consolidada. E aí eles vão olhar e falar, olha a trajetória do Silverino. A verdade na vida dele está consolidada. Pode trazer, Senhor. Pode trazê-lo. Vamos consubstanciar isso com a história de Abraão. Profetas e Reis, Patriarcas e Profetas, página 155. Eu quero ler, que eu não quero perder nenhuma expressão. E vocês vão ver que coisa linda, tá? Prestem atenção à leitura, tá? Por favor. Patriarcas e Profetas, 154, 155. Diz assim, o sacrifício exigido de Abraão, se referindo a Gênesis 22, quando ele foi solicitado a sacrificar Isaac, não foi somente para o seu próprio bem,
nem para o benefício das gerações que vieram depois dele, mas foi também para o esclarecimento dos seres destituídos do pecado e que vivem em outros mundos. Então o sacrifício de Abraão foi exigido não só para nosso benefício, mas para o benefício de todo o universo. E eu posso perguntar, o que é que tinha a ver o universo com isso? Vamos avançar na leitura. Abraão, em algum momento da sua vida, mostrou falta de fé. E Satanás acusou ele perante os anjos. Satanás acusou ele perante os anjos. Ou seja, Satanás falou, ele não pode ser admitido no céu. Ele vai colocar o céu em perigo. Vai colocar o céu em risco. Deus sabia que Abraão não iria colocar em risco o céu, porque Deus sabia que ele tinha se arrependido de sua falha, quando foi procurar ter filho com Agar e não confiou na promessa de Deus de que teria um filho através de Sara. Deus sabia do seu arrependimento genuíno, mas quem não sabia? O universo. O universo não sabia. Então, acusou perante os anjos. Então Deus desejou provar a lealdade de Abraão diante de todo o céu. Notem que não está falando aqui diante da terra. A tensão que Abraão viveu foi um palco para o universo, meus irmãos. Deus desejou provar Abraão perante todo o universo. Então é o mundo, todos os mundos que Deus criou que estava envolvido. Deus falou, olha, vocês não estão acreditando que Ele é fiel? Se acheguem todos, reuniu todo mundo. Vamos ver, vamos assistir. Deus desejou provar a lealdade de Abraão diante de todo o céu, para demonstrar, olha que palavra bonita, né? Grande, demonstrar, demonstração. Deus queria fazer uma demonstração para o universo, de que nada menos que perfeita obediência pode ser aceito. Todos os seres celestiais foram testemunha daquela cena. Então notem que os interessados aqui foram os seres celestiais. A prova foi muito severa. E o céu inteiro contemplou com espanto e admiração a estrita obediência de Abraão. E todo o céu aplaudiu a sua fidelidade. As acusações de Satanás demonstraram ser falsas. Então, meus irmãos, o conflito que Abraão esteve inserido foi sumamente para o esclarecimento do universo. E nesse momento os anjos dizem o quê? Senhor, pode trazer Abraão. Eu tenho certeza que Abraão não colocará o céu em risco. Ele foi selado com o selo do Deus vivo ali. Ele demonstrou ter o caráter de Cristo e demonstrou que jamais colocaria o universo em perigo. Isto é selamento. Isto é se recomendar. Vocês acham que Deus arbitrariamente vai levar seres humanos para o céu? A despeito da opinião dos anjos, eles têm parte ativa no juízo. Deus precisa assegurá-los de que eles não vão ser expostos ao pecado novamente. Por isso precisa existir um selamento. Jonatas, me perdoa por ter demorado. Te dá a vez. 154, 155 de Profetas e Reis. Uma dúvida. Se Abraão teve que fazer essa prova dos anjos, os 144 também vão ser selados. E aqueles que não morreram sem passar por essas provas e sem selamento? Farão parte da grande multidão. Então, mas aí como é que eles vão provar diante dos anjos, né, a inocência deles? Todos são provados. Nunca ninguém desceu ao pó sem ser provado. Todos. A irmã White fala, todos nós suportamos provas e aflições. Mas aí então já não precisa desse selamento diante dos anjos. Ele já foi selado com o selo do Espírito Santo. Exatamente. Ele foi selado. Ele foi selado. É. O livro da vida, então, eu penso nele É. também. Deve ser pelo livro da vida, né? Exatamente. Os outros. Isso. Ok, vamos avançar. Quer falar? Quando alguém fizer uma pergunta, acho que é bom você repetir ou chegar perto da pessoa. Senão fica uma confusão, né? Que ouvem
fica um silêncio, não sabe o que foi perguntado. Tá. Então a pergunta da pessoa foi sobre os que já morreram. Ok. A pergunta foi se aqueles que já morreram passaram pela situação de receberem o selo. Sim. Só que não tiveram a mesma experiência que Abraão. Mas não receberam o selo do Deus vivo que só vai receber a última geração. O selo do Deus vivo, que está lá em Apocalipse, é exclusivo para a última geração. Mas todos os anteriores, sim, foram selados, com o sábado ou com o selo do Espírito Santo. Ou seja, morreram salvos. Avançando aí, vamos ver um exemplo mais. Atos dos Apóstolos, na página 16, na Bíblia, ali fala sobre Paulo. Ali fala sobre Paulo na prisão, em Filipos. E lá em Filipos ele teve uma experiência terrível. Pelo menos poderíamos assim considerar. Mas Deus, na verdade, tinha levado Paulo para que ele fosse ali até o carcereiro e evangelizá-lo. E a irmã White diz no Atos dos Apóstolos, na página 215, que todo o céu contemplou a cena que estava tendo lugar naquele momento. Todo o céu, Paulo e Silas na prisão. A irmã White ainda fala que ali, por decisão do próprio carcereiro, os pés de Paulo foram metidos no cepo. E isso causava grande dor. Botar o pé no cepo, a pessoa se senta e coloca aqui aquele madeira com buraco, os dois pés e as duas mãos, e fica içado. E causa uma dor terrível aqui por causa da força que se faz, e fica arqueado. Uma posição extremamente dolorosa. E ao invés de reclamar, murmurar, o que eles começaram a fazer? Cantar, louvar. E aí ela fala, todo o céu estava ali contemplando aquela cena. Eles queriam ver qual seria a atitude de Paulo e Silas. Paulo sabia que aquele carcereiro não tinha sido gentil com eles. O carcereiro foi além do que Roma pediu que se fizesse com Paulo. Ele simplesmente deveria ter sido chicoteado e colocado na prisão. Mas a irmã White fala, por decisão própria, o carcereiro meteu Paulo no fundo da cela, imagino lá no último, e meteu os seus pés no cepo, por decisão própria. E todo o céu contemplava aquela cena. Todo o céu. E à meia-noite, então, Paulo é liberto da prisão. E quando o carcereiro percebe o que tinha acontecido, tenta se matar. E Paulo diz, não faças tal, todos estão aqui. E aí o carcereiro lança-se para dentro para procurar ver que espécie de homem era aquele que retribuía mal com bem. Ou seja, o carcereiro tinha feito mal para ele e ele estava ali se preocupado com o carcereiro. E aí a irmã White comenta a parte que eu quero ressaltar. Atos dos Apóstolos, página 216. A severidade com que o carcereiro tratou Paulo e Silas não causou neles ressentimento ou ódio algum. Paulo e Silas eram cheios do Espírito de Cristo e no seu coração não havia lugar nem mesmo para ódio contra os seus inimigos. E todo o céu contemplava aquela cena. Quando o céu olhou aquilo ali, eles falaram, pode receber Paulo também. Paulo jamais colocará o céu em perigo. Paulo jamais colocará o céu em perigo. Isso é selamento. Luís de Berquim, grande conflito 218, colocou suas vestes talares de gala, a sua melhor carruagem, e novamente diz ali, e todo o universo admirou-se ao ver aquela cena. Então notem que ali temos um homem que chamou a atenção de todo o universo. Luís de Berquim, a mais alta autoridade literária e também eclesiástica de Paris, colocou as suas melhores roupas, meias douradas, para quê? Para ir até a estaca.
e todo o céu contemplava. E a irmã White diz: as pessoas impressionadas ficaram ao ver uma luz celestial irradiar da face de Berquim. E os anjos contemplam aquilo tudo e dizem: pode receber Luiz de Berquim aqui também, porque ele jamais colocará o céu em perigo. Jamais colocará o céu em perigo. Isto é selamento. É quando nós, através das nossas escolhas e da nossa vida, nos recomendamos ao céu. A ponto de os anjos olharem e falarem: pode trazer o Jonatas para cá a hora que o Senhor quiser. Se quiser até trazer ele agora, como fez com Enoque, pode trazer. Porque temos certeza que ele não colocará o céu em perigo. Por isso que a irmã White fala que o selo de Deus jamais será colocado na testa de um homem que seja impuro. Porque senão ele não estaria se recomendando ao céu. Na Idade Média temos muitos exemplos de pessoas que se recomendaram ao céu. Grande Conflito, na página 240, toda a página. Ali nos é dito que mesmo o ato de se fazer uma oração ou conversar sobre a Bíblia era punido de morte. Era punido de morte. E as jovens colocavam o seu melhor vestido, que ainda não conheciam um homem, e desciam para o fundo de uma cova, louvando a Deus como se estivessem indo para a sua cama, onde eram enterradas vivas. Outras colocavam as suas melhores roupas e caminhavam em direção à pira, onde seriam cremadas, diz a irmã White, como se estivessem caminhando para encontrar-se com o seu amado esposo. A moça, deseja muito casar, se entregar a um homem. E aquelas moças ali tinham esta sensação quando caminhavam para uma estaca para serem cremadas. E o universo inteiro contemplava isso. Então, meus irmãos, isso é selamento. Isso é selamento. Maria foi uma jovem anabatista, se não me falha a memória, e desejava se casar. Era jovem e tinha o seu pretendente. Antes do seu casamento, ela recebeu uma visita de Roma. Você escolhe, renega a sua fé e viva aí da forma que você achar melhor se casando, ou você vai ser aprisionada. Ela preferiu ser aprisionada. Passou 38 anos de sua vida em uma masmorra. Ela saiu depois, agora já com mais de 60 anos de idade, viveu somente 8 anos e morreu. Mas ela sacrificou o seu desejo de ter um esposo e ter uma família. Isso é selamento. É quando o céu olha e fala: nós não temos temor em receber aquele aqui no céu. Porque temos certeza que eles não vão comprometer o céu uma segunda vez. A suma do selo de Deus, especialmente o que será colocado na fronte da última geração, porque nós sabemos que os 144 mil desfrutarão de privilégios que os demais não vão desfrutar. Para começar, eles seguem o Cordeiro por onde quer que o Cordeiro vá. Vão viver na cidade com Cristo. Vão estar próximos de Cristo. Eles são primícias para Cristo e para o Cordeiro. E amanhã nós vamos estudar um pouco mais sobre a relação de Cristo com os 144 mil. Mas hoje é interessante que muitas pessoas têm ensinado diferente. A citação que o Daniel leu, eu vou ler daqui a pouco novamente, é bom para reenfatizar. A citação diz que o selo de Deus não será colocado na testa de uma pessoa que esteja cometendo pecado. Isso seria Deus pegar um produto deficiente e colocar a sua marca ali. Falar: olha, eu garanto isso daqui, eu sei que está estragado. Pode dar problema, mas eu garanto, isso não funciona assim. Deus já tem problemas demais para se responsabilizar por isso. Por isso que ele disse que o selo será colocado na testa de quem?
homens e mulheres que sejam puros, santos, imaculados. Hoje em dia ensina-se que nós só vamos alcançar este nível, atingir esse patamar quando? Só quando Jesus voltar. Mas será que isso é sustentado pelas Escrituras? Será que isso é sustentado pela Bíblia e o Espírito de profecia? Será que o selo de Deus, que deve ser introduzido nos santos, só vai ser introduzido então quando Jesus voltar nas nuvens dos céus? Definitivamente não. Então nós vamos agora avançar em alguns textos. Você falou no livro, ele falou eventos finais, Eu vou ler novamente e digo a página. Eu vou ler a página aqui e já digo. Eu vou ler e já digo a página. porque você falou de um livro e falou eventos finais. Não, é que são dois, é que o Eventos Finais compilou. Não, a hora que eu ler novamente eu menciono. Ok? Vamos avançar. Nós vamos tentar ver o seguinte: por que o pensamento de que Deus vai nos transformar na sua vinda não é sustentado pelas Escrituras? 1 Coríntios 15 é utilizado para sustentar que o corruptível, imortal, só será tornado incorruptível e imortal na vinda de Jesus. Mas será que isso suporta a prova bíblica, tais declarações? Hoje temos ouvido muito, e de muitos, que Cristo transformará o nosso caráter na segunda vinda. Que o nosso caráter só vai deixar de ser um caráter corrupto quando Jesus voltar. Eu não vou citar nomes, embora eu seja tentado a isso, mas não vou citar. Mas tem muitos grandes pastores aí que estão promovendo esta ideia. Dizendo que nós vamos pecar até Jesus voltar. Romanos capítulo 1, vamos avançar. Todos estão lá? Romanos 1, verso 18. Porque do céu manifesta a ira de Deus. Interpretem para mim, ira de Deus que é manifestada do céu. Estudo bíblico, gente. Isso aí deveria estar escorrendo pelos lábios a resposta. Apocalipse 15, verso 1. Leiam lá e me digam o que é. O que seria a ira? A ira de Deus que é derramada. O que seria a ira aí? Apocalipse 15, 1. O que é? Me deem a resposta. Não, Apocalipse 15, 1. As 7 pragas. Ok? E nelas só manifesta a ira de Deus, as 7 pragas. Então, quando a Bíblia diz aqui, Romanos capítulo 1, 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus, do céu se manifesta o quê? As pragas. As pragas começam a cair quando? Quando a porta da graça se fecha. A porta da graça se fecha, logo depois dá-se início então ao derramamento das 7 pragas. Avançando aqui no verso. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre todo pecado e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. E irmão White, no Desejado de Todas as Nações, na página 107, diz: todo aquele que estiver ligado ao pecado tem de ser consumido pela ira de Deus. Meus irmãos, então por que eu necessito parar de pecar antes do fechamento da porta da graça? Senão, quando as pragas começarem a cair, eu vou ser destruído. Então, como que a corrupção do meu caráter vai ser removida quando Jesus voltar, se eu mesmo já vou ter sido destruído pelas pragas? Como que eu vou passar por esses 7 sentinelas e ainda assim estar inteiro para ver Jesus voltar e ser transformado? As pragas vão destruir o pecado. Nós poderíamos ver dezenas de versos aqui que expressam um claro pensamento de que as pragas vão destruir o pecado. E todo aquele que estiver conectado a Ele. 107. O selo
vai ser como sangue nos umbrais das portas de Israel. Exatamente. Quando a morte passou e quem estava com sangue não morreu. Não foi atingido. Então, nesse período, nós não vamos ter mais mediador no céu. Para onde vamos mandar pecado? É. Não há mais mediador. E nós vamos até falar sobre isso também, fim da intercessão. Aqueles que afirmam que nós vamos continuar pecando até a volta de Jesus, se baseiam em quê? Bom, uma pergunta. Aqueles que dizem que nós vamos pecar até a volta de Jesus se baseiam em quê? Se baseia na própria experiência. Se baseia na própria experiência. E muitos outros versos. Na verdade, já estão todos conhecidos, né, de nós, esses versos. Na própria experiência de que não pode vencer, baseado na sua própria experiência. Na verdade, eles querem continuar pecando porque é gostoso. O Leandro Quadros fala que ele vai pecar até o final. Ok, vamos avançar então. Ok, vamos avançar. Eu quero ler aqui para vocês agora. Eu vou ler aqui. Pecar pode ser um acidente na nossa vida, mas aquele que aceita Jesus, se Cristo não duvida. Gente, agora eu gostaria que vocês prestassem atenção, que eu vou ler aqui, geralmente leitura é mais difícil para prestar atenção. Não vamos nos dispersar, tá? Eu acho que tem muita conversa paralela. E isso pode atrapalhar a atenção daqueles que não querem participar de conversas paralelas, tá? Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 355. Estejam comigo aqui. Senão, no final, nós não vamos ter entendido bem. Diz assim: estamos nos preparando para encontrar-nos com aquele que, acompanhado por uma comitiva de santos anjos, há de aparecer nas nuvens dos céus para dar aos fiéis e justos o toque final da imortalidade. Quando Cristo vier, não nos purificará de nossos pecados, não removerá de nós os defeitos de caráter, nem para nos curar das nossas fraquezas de temperamento ou disposição. Se acaso esta obra deve ser feita, ela deve ocorrer antes daquele momento. Quando o Senhor vier, os que são santos serão santos ainda, mas os que são injustos, não santificados, assim permanecerão para sempre. Nenhuma obra será feita por eles para remover defeitos de caráter e lhe dar um caráter santo. É muito claro o texto. Naquela ocasião, Jesus não se ocupará no processo de purificação para remover pecado. Tudo isso deve ser realizado durante o tempo de graça. É agora que essas coisas precisam ocorrer em nós. Isso aqui é contrário a tudo que muitos andam ensinando. É contrário, drasticamente contrário. Deixa eu só terminar de fazer a leitura aqui do outro. Deixa eu continuar a leitura aqui, que eu estou com medo de vocês se dispersarem. Vocês estão se dispersando. Então, deixa eu continuar a ler. Podem deixar que eu vou dar a paginação também. Deixa eu só achar. Testemunhos para Ministros, página 430. Diz assim: o caráter não pode ser mudado quando Cristo vier, e nem justamente quando o homem está para morrer. A transformação do caráter precisa ser realizada durante a vida. Então, o caráter não pode ser mudado quando Cristo vier. Vamos lá, um texto mais claro. Fiquem pacientes, por favor. Testemunhos Seletos, volume 2. Olhem só esse texto aqui. Testemunhos Seletos, volume 2, página 167. Testemunhos Seletos, volume 2, página 167. Diz assim: solene coisa é morrer, mas mais solene ainda é viver. O que fazemos de nós mesmos no tempo de graça, isso havemos de permanecer por toda a eternidade. Ou seja, quando a porta da graça fecha, não existe mais alteração. Não sou eu quem está dizendo, é a palavra. A morte trará a dissolução do corpo,
mas não operará mudança no caráter. A vinda de Cristo não nos muda o caráter, apenas vai fixá-lo para sempre, além de qualquer possibilidade de mudança. Apelo novamente para os membros da igreja que sejam cristãos, para que sejam semelhantes a Jesus. A vinda de Cristo simplesmente vai consolidar o nosso caráter, não vai alterar nada, nada, nada. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página... Eu já li esse, né? É interessante notar, senhor, que a cera, ela está mole, mas ela vai endurecendo. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais nosso coração. Quanto mais tempo a gente espera, empurrando com a barriga, mais difícil a chance vai ficar. Exatamente. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 216. Diz assim: que estão fazendo, irmãos, na grande obra da preparação? Os que se estão unindo com o mundo estão se amoldando ao modelo mundano e preparando-se para o sinal da besta. Os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência da verdade, estes estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto e o selo de Deus for aplicado, o caráter permanecerá puro e sem mácula por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Agora o texto que o Daniel leu. Agora é o tempo de preparar-nos, pois o selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher que sejam impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa e coração enganoso. Todos os que recebem o selo de Deus devem ser imaculados e santos diante de Deus. Candidatos para o céu, pesquisem as Escrituras por vocês mesmos, para que possam compreender a terrível solenidade do tempo em que vivemos. Página 214 do mesmo livro. Nenhum de nós jamais receberá o selo do Deus vivo, enquanto o caráter tiver uma única nódoa sequer. Uma única nódoa sequer. Cumpre-nos remediar todos os defeitos de caráter. Como? Purificando a alma de toda a contaminação. E então a chuva serôdia cairá sobre nós. Então, na verdade, não é a porta da graça que marca um limite para nós. Obviamente que até lá vai estar aberto para os da 1/10 hora, que não tem o conhecimento que temos. Mas com o conhecimento que nós temos que lidar com uma coisa chamada selamento, que acontece antes na nossa experiência. Porque antes da chuva serôdia, vem o selamento. Porque a chuva serôdia, Testemunhos para Ministros, página 507, diz que ela só cairá sobre aqueles que estão separados do pecado. E ela diz, aqueles que esperam que a chuva serôdia lhe transforme o caráter, estão cometendo um erro fatal. Fatal. Então o que acontece? Uma pessoa revela o caráter de Cristo, é selada, e o que vem sobre ela? Aí vem a chuva serôdia. Então se nós estivermos esperando porta da graça, para aí abandonarmos os nossos pecados, estaremos incorrendo em um grande risco. Em um grande risco. O templo da alma precisará estar perfeitamente purificado para sermos selados e aí sim vir a chuva serôdia. Uma costureira que sarará viu e Deus disse ser interessada na balança santuária. Exatamente. Também tem uma influência calvinista nisso. Eu acho que é por isso que é meio difícil tirar isso da mente das pessoas, de nossas mentes, por causa que o calvinismo ensina assim, a predestinação. A pessoa que uma vez abraçou a fé, ela pode ter altos e baixos, mas no final, Deus vai ser salvo. Deus vai
dá a chuva serôdia e vai, vamos lá, levar ela para o céu. É a predestinação calvinista que influenciou muito os puritanos que colonizaram a América do Norte. E de onde que vem toda a nossa teologia? Nossos teólogos vão para onde fazer pós-graduação? É lá da América do Norte. Calvinismo. Deus, independentemente da situação, Deus é quem vai escolher. Cristo, porém, não nos deu garantia alguma de que é fácil alcançar a perfeição de caráter. Não se herda caráter perfeito e nobre. Não recebemos por ocasião. O caráter nobre é ganho por esforço individual mediante os méritos e graça de Cristo. Deus dá os talentos e faculdades mentais. Nós formamos o caráter. É formado por batalhas difíceis e árduas com o próprio eu. Conflito após conflito deve ser travado contra as tendências herdadas. Devemos examinar nosso interior cuidadosamente e não permitir que permaneça traço algum incorreto. Ninguém diga, não posso remediar os meus defeitos de caráter. Se chegarem a esta decisão, certamente deixarão de alcançar a vida eterna. A possibilidade está em nossa própria vontade. Se não quiserem, não vencerão. Mensagens aos jovens, página 99. Muito bom, muito bom. Lar Adventista, página 16, também diz, Lar Adventista, página 16, se vos alienardes e deixastes de ser cristãos bíblicos, convertei-vos, pois o caráter que apresentardes no tempo de graça será o mesmo caráter que tereis por ocasião da vinda de Cristo. Cristo não muda o caráter de ninguém na sua vinda. Saireis do sepulcro com a mesma disposição que manifestáveis no lar e na sociedade. Com a mesma disposição. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Quero ler aqui outra citação que está no Comentário Bíblico, volume 7. Diz assim, eu não gosto muito disso não, mas não dá para memorizar tudo, né? O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta será formada antes da porta da graça se fechar. E também antes do decreto dominical, obviamente. Porque é a imagem da besta que lança o decreto dominical. Antes da porta da graça. Pois deverá ser este o grande teste para o povo de Deus, pelo qual o seu destino será decidido. Este é o teste que o povo de Deus precisa enfrentar antes de serem selados. Então, qual grande prova nós vamos ter que nos deparar? A imagem da besta. Todos quantos provarem sua lealdade ao Senhor pela observância de sua lei e se recusarem a aceitar o sábio espúrio, alinhar-se-ão sobre a bandeira do Senhor Jeová, e aí receberão o selo do Deus vivo. Então, meus irmãos, todos nós passaremos por esta grande prova. Todos nós passaremos. Vamos demonstrar diante do universo que qualidade de caráter nós temos cultivado. Que qualidade de caráter temos cultivado. Pois o selo de Deus jamais será colocado naqueles que não têm a imagem de Cristo. Não será colocado. Nós precisamos alcançar este estágio, este nível. E isso acontece simultaneamente a decreto dominical, imagem da besta, queda da chuva, derramamento da chuva serôdia, são coisas próximas umas das outras. Então não existe essa situação de Jesus transformar o nosso caráter na sua vinda. Isso seria legalismo da parte de Deus. Isso seria injustiça. Eu seria o primeiro a falar, Senhor, já que o Senhor transformou o meu caráter, por que o Senhor não transformou o do meu pai também? Por que o Senhor não transformou o do meu avô? Ele sempre foi um bom católico. Por que o Senhor não transformou o do meu avô? E da minha avózinha também? E a propósito, por que o Senhor não transformou de todo o resto da humanidade? E mais ainda, por que não transformou de Lúcifer então? Já teria evitado tudo isso.
Isso seria parcialidade. Na verdade, eu acredito, Daniel, que isso é pior do que o calvinismo, porque isso aí é a predestinação adventista. Deus vai transformar o caráter de todos que sejam adventistas. Por que então Ele não transforma dos que não são adventistas? Interessante que nós queremos tirar as pessoas das suas religiões e trazer para a nossa. Será que Deus não teria poder para transformar o caráter deles lá também? Tem que estar dentro da igreja adventista? Predestinação adventista. Tudo bem, eu só estou dando termos àquilo que talvez nós já sabemos, mas é isso. A consequência radical da declaração de que Jesus nos transformará naquele dia, a consequência radical dessa declaração é isso, predestinação. E quem vão ser salvos? Todos os adventistas. Fazer parte desse movimento vai para o céu. Não é a consequência lógica dessa questão? É a consequência lógica. E vai assim. Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque a nova teologia é algo atraente. Não tem como dizer que não é. É algo atraente. É algo que faz bem, é algo que conforta. Qual casal de namorado que vive em fornicação que não gostaria de ouvir? Não se preocupa muito com isso não. Isso aí é... Fazer o quê? Estamos no mundo de pecado. Qual casal de namorado que vive em fornicação não vai gostar de ouvir isso? Qual cidadão que não é honesto na sociedade não vai gostar de ouvir? Não, isso aí é coisa da natureza humana. São coisas boas de se ouvir. São coisas agradáveis ao nosso sistema sensorial, à carne. Sabe, isso faz bem, é gostoso. Mas isso tem um preço, meus irmãos. Isso tem um preço. Todos aqueles que abraçarem essa nova teologia para satisfazer a sua carne vão ter uma grande surpresa. Que Cristo não vai transformar o caráter de ninguém na sua vinda, não. A obra de transformação precisa acontecer hoje, agora, senão nem o selo nós vamos receber. Testemunhos para Ministros, na página 445, diz assim: somente os que vencem o mundo, a carne e o diabo serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Somente os que vencem o mundo, a carne e o diabo, vitória completa, serão os únicos que vão receber o selo do Deus vivo e, consequentemente, a chuva serôdia. Testemunhos para Ministros, página 507. Aqueles que acham que as suas faltas serão supridas pela chuva serôdia estão cometendo um erro fatal. E é isso que tem sido ensinado, meus irmãos. O nosso objetivo não é alarmar as pessoas e nem tampouco atacar ou agredir. Mas nós não queremos ser indulgentes também. Nós não queremos ser participantes no genocídio que está sendo preparado por aqueles que deveriam estar tendo uma atitude totalmente diferente. A irmã White fala: o nosso povo tem sido embalado num sono mortal. Isso é uma coisa tão absurda, né? A negação do Espírito de profecia, a rejeição do Espírito de profecia, coisa descarada isso. Impressionante, porque são tantos livros declarando abertamente essa situação toda, que o povo de Deus E tudo tão claro, né? rejeição. Mencionou vencer o mundo, a carne e o diabo. Sabe quando os salmos falam assim contra os seus inimigos de Davi? Por exemplo, Salmo 35. Contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja com os que comigo pelejam. E tipo assim, parece um pouco vingativo, que ele quer a morte dos seus inimigos. Mas se aqui fala que nós temos que vencer essas três coisas, são nossos inimigos. Então, sempre que falar os meus inimigos, mata eles, esmigalha seus ossos, tente colocar isso, não os inimigos físicos, pessoas, mas tenta colocar esmigalha os ossos
dessas minhas tendências más. O mundo, o diabo e a carne. O diabo, isso que tem que ser vencido. Ó, é dito pelos nossos mestres que o caráter vai ser transformado na vinda de Cristo. E é dito pela nossa profeta, a vinda de Cristo não mudará o caráter de ninguém. Ao contrário. É ao contrário. Por isso que o irmão White diz em Obreiros Evangélicos, página 304, não permitam que outros pesquisem as Escrituras por vocês. Pois muitos dos nossos líderes têm tomado um caminho errado. Se Deus confiasse a eles uma mensagem, ela nunca chegaria ao povo. É o profeta dizendo, com palavras cortantes, Obreiros Evangélicos, página 304. Não só os líderes, né, mas nós, como temos esse grupo de leigos, nós precisamos não simplesmente papar sermões, mas precisamos estudar diariamente toda a prova, tudo aquilo que nós aprendemos, mas tendo uma experiência própria. Porque hoje você está, graças a Deus, transmitindo a mensagem bela, uma mensagem de salvação, mas por algum momento, se você não cuidar, você pode cair, pode levar muitas outras pessoas. E é o que acontece muito, né? Como que a noção do pecado, a definição de pecado afeta isso? Porque eu talvez julgue que essa é a dúvida de algumas pessoas. Então, muito popular no dia, né? Nós acreditávamos no passado que o pecado tem uma única definição. 1 João 3,4 e Mensagens Escolhidas e Grande Conflito também diz. A nossa única definição de pecado é a transgressão da lei. Com a teologia moderna surgiu uma segunda definição de pecado. Pecado ato e pecado estado. Então, ensina-se que se nós vencemos o pecado ato, e isso é possível, mas nós não podemos vencer o pecado estado. Ou seja, não existe a correta compreensão do que é pecado. Só o fato de eu nascer, eu já sou pecador, segundo essa linha. Uma criança no ventre da sua mãe já é pecadora. Ela já nasce nesse mundo, quando é concebida, pecadora. Independente das suas escolhas, ela é uma pecadora. Ela peca porque ela é uma pecadora. E ela não é uma pecadora porque peca. Se nós seguirmos esta linha de raciocínio, obviamente que a conclusão lógica é que nós não vamos vencer mesmo. Mas a única definição de pecado que temos nas Escrituras é a transgressão da lei. Colocar o seguinte: se eu estado, então eu não tenho culpa. Então quem é culpado de eu nascer pecador? Deus. Indiretamente é Deus. Satanás fez. É culpado, não sou eu. Só queria, com toda a verdade, ler um texto de João 3,20, que eu acho que é muito propício para esse momento. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que suas obras não sejam reveladas. Então, eu vou começar a inventar um monte de coisas, para que eu continue no estado de. Agora, meus irmãos, diante dessa situação, o que nós precisamos fazer é o seguinte: seguir o exemplo do apóstolo Paulo e travarmos uma batalha contra o nosso eu. O pecado, na verdade, o ato em si não é tão mal, mas o que é mal é a demonstração de rebelião contra Deus, porque Deus diz: não faça tal coisa. Quando eu decido fazer tal coisa, antes de fazer eu já me rebelei contra Deus, contra a vontade de Deus. Isso é insubmissão, insubordinação. Então nós precisamos entrar numa terrível batalha de lutar. E eu gostaria agora de falar bem seriamente com vocês, tá? Bem seriamente. Nós precisamos aprender o que é lutar. Não esta luta frouxa que muitas vezes travamos. Ai, Senhor, eu sei que eu não devo comer aquela comida ali agora, mas só um pouquinho, está tão cheirosa, eu vou comer. Come. Travou a luta já. Com o passar dos anos, nós ficamos muito fracos.
só tem adultos, né? Um casal, não entrando no mérito se é certo ou errado, mas um casal chega na sexta-feira, quer ter intimidade. Aí eu estou uma semana fora. E não consegue se aguentar até sábado à noite. Não estou entrando no mérito se é certo ou errado, mas não consegue se aguentar. Não consegue se aguentar ao falar de uma pessoa. Não consegue ficar ajoelhada. Não consegue dominar o seu temperamento. Vem aquela vontade de estourar por causa de alguma situação, ou o marido ou a mulher fala alguma coisa que eu não concordo, e você, não, eu não devo responder mal. Já lutou, mas também, e já pronto, já estoura. Isso é falta de decidida luta. Eu não estou falando em salvação pelas obras, mas nós precisamos aprender a lutar. Sabe o que é lutar? Não, Senhor, fazer igual Lutero. Lutero lutava mesmo, Senhor, eu estou com desejo de fazer, mas eu não vou fazer não, ainda que eu morra aqui, eu não vou fazer. 1 Coríntios 9, 27, antes, disse Paulo, eu subjugo o meu corpo e eu reduzo ele à escravidão. Ele subjugava o seu corpo, não era fácil. E Atos dos Apóstolos, na página 314, a irmã White comentando, 1 Coríntios 9, 27, ela diz, as palavras subjugo o meu corpo literalmente significam repelir por severa disciplina todos os desejos, todos os impulsos e todas as paixões. Meus irmãos, chegamos ao momento em que nós precisamos lutar. Sabe o que é lutar, mulheres? É quando o seu marido fala alguma coisa e você não concorda, mas você fala, não, ele é o sacerdote da casa, haja o que houver, eu vou ficar quieta. Porque ele é o sacerdote da casa e eu sei que diante de Deus a última palavra é dele. Se espernia, minha irmã, vai para dentro do quarto, rola no chão, entra debaixo da cama, dá pulo, faz qualquer coisa, mas retém o temperamento. Se você é um líder frouxo no seu lar, agora fala aos homens, se não consegue ser líder espiritual, encara de frente o negócio. Não, eu não gosto, eu quero fazer isso ou aquilo, mas luta. Chegou o momento em que nós precisamos lutar com vigor. Tem que ir para o campo, mas eu não tenho um sítio. E também é isso e aquilo, acho que eu não vou não, Deus entende. E a luta? Aonde fica a luta nesse negócio? Meus irmãos, o céu vai ser trocado por essa comodidade. Imaginem a Idade Média, na Ibéria, Ibéria é antigo Portugal, parte de Portugal e Espanha. Sabem o que eles fizeram ali? Começaram a matar os cristãos, os judeus também, e não davam conta. A Inquisição Espanhola foi a pior. Chegou um momento, eles falaram, a gente não dá conta de matar. É muita gente. Falaram, então vocês têm uma semana para sair do país. Simplesmente todo mundo foi e não podia sair com nada. Pegou uma pecinha de roupa, colocou na sacolinha e foi embora com a sua família. Sem rumo. Pegaram a dianteira e foram. E hoje a gente não pode ir para o campo? É desculpa. Meus irmãos, é desculpa. Não há nada que pode impedir um servo de Deus de fazer a vontade dele. E se o cônjuge não quer? O cônjuge. Aí o marido tem que fazer calo no joelho para orar. Ou a mulher fazer calo no joelho para orar. Mas eu acredito que Deus soluciona o problema. Eu só sei de uma coisa, vai chegar um momento que ele vai ter que ir sem ela. Ou ele vai perder. Se perder, ou sem ele. Vai ter que chegar um momento que ele ou ela vai ter que ir. Aí entra aquela história de Ló, mas a esposa, né? Ló quase perdeu a salvação, mas perdeu a família para a salvação de Deus, porque eles se apegaram às coisas da terra. E não vai ter nenhum anjo que vai sair pegando ninguém pela mão e vai tirar da cidade, não. Dessa vez não tem isso, não. Deus teve misericórdia lá, mas Deus não vai ter misericórdia com você, não. Porque hoje ele está nos ensinando, anunciando o que vai acontecer. Há mais de 100 anos. Esse contexto de vitória, no pecado, livre-arbítrio, Jesus, dando filhos, onde fica a relação entre vitória sobre o pecado e aquele texto de irai-vos e não pequeis? Como fica a questão de vitória sobre o pecado diante daquele texto? Irai-vos, mas não pequei. A ira
ira contra o pecado é ira santa. Ira, se não for contra o pecado, não é. Quando Moisés falou, mate todos aqueles que se uniram aqui nessa adoração, aquilo era ira santa. Quando Jesus, Finéias também, quando atravessou aqueles dois. Jesus, quando expulsou também os mercadores, ira santa, ira contra o pecado. A única ira santa que existe é a ira contra o pecado. Meus irmãos, é hora de batalharmos. É hora de batalharmos. Eu sei que às vezes parece assim uma coisa, dá um desânimo, né? Ai, mas poxa, tem 10 anos que eu quero largar o refrigerante no largo. Isso é frouxidão, meus irmãos. Nós, ao longo dos anos, mortificamos muito a nossa vontade. Nós mortificamos muito a nossa vontade. É momento da vontade estar robustecida. Os nossos hábitos formam o nosso caráter. Então, que Deus possa... E aí implica em quê? E aí implica em que largarmos os nossos empregos. Ah, mas eu vou viver de quê? Bom, a Bíblia diz que nenhum justo morre de fome. Mas se o seu emprego está te atrapalhando a aproximar-se de Deus, larga o emprego. Se é o seu computador que te atrai a pornografia, joga ele fora. Se é o seu namoro que está te induzindo à fornicação, termina o namoro. Gente, é simples assim, mas não tem outra solução. Aí faz calo no joelho e sofre as consequências ali aos pés de Deus. Ninguém precisa deixar de alcançar em sua esfera a perfeição de caráter cristão. Pelo sacrifício de Cristo, foi tomada providência para que o crente receba todas as coisas que dizem respeito à vida e piedade. Deus nos convida a alcançarmos a norma da perfeição e põe diante de nós o exemplo do caráter de Cristo. O Salvador mostrou por meio de sua humanidade, consumada por uma vida de constante resistência ao mal, que com a cooperação da divindade, podem os seres humanos alcançar nessa vida a perfeição de caráter. Essa é a certeza que Deus nos dá de que também nós podemos alcançar a vitória completa. Perante o crente é apresentada a maravilhosa possibilidade de ser semelhante a Cristo, obediente a todos os princípios da lei, mas por si mesmo o homem é absolutamente incapaz de alcançar essa condição. A santidade que a palavra de Deus declara deve ele possuir antes que possa ser salvo. Essa santidade, né? É o resultado da operação da divina graça ao submeter-se à disciplina e restritoras influências do Espírito da verdade. A obediência do homem só pode ser aperfeiçoada pelo incenso da justiça de Cristo, o qual enche com a divina flagrância cada ato de obediência. A parte do cristão, é o que ele falou, é perseverar em vencer cada falta. Ele não tem a sabedoria nem a força para vencer. Isso pertence ao Senhor. Ele as outorga a todos os que humildemente e contrição dele buscam auxílio. Amém. Atos Apóstolos 370. Ou, dependendo do livro, 298. Meus irmãos, eu não sei o que vocês vão escolher. Ficar com assim diz o homem ou com assim diz o Senhor. Mas eu escolho ficar com assim diz o Senhor. Ami Rondor disse, quem foi que disse que vamos vencer como Jesus venceu? E a irmã White disse, podemos vencer uma vitória completa. Então nós precisamos escolher, vamos ficar com o que o Senhor diz ou com o que o homem tem dito. As palavras são claras. Jesus nos dá condições de termos uma vitória completa. Não só ato. Porque outro grande homem disse, se nós não pecamos no ato, pecamos em pensamento, porque nós não podemos controlar o pensamento. E a irmã White diz em Desejar de Todas as Nações, na página 123, Jesus venceu em tudo, até mesmo os pensamentos. E nós também podemos vencer, até mesmo os pensamentos. Então nós precisamos fazer uma escolha, permanecer com assim diz o Senhor,
ou permanecer com o assim diz o homem. Vocês não precisam ficar com o que eu estou falando também não. Mas os textos são claros e por si se justificam. O fato que a gente está aqui nesse congresso, não estão concordando com a nova teologia, já define isso. Exatamente. O fato de todos estarem aqui já é uma prova patente para o universo que vocês estão escolhendo ouvir o assim diz o Senhor. Vocês podem depois ouvir a gravação e anotar todos os textos, mas eu acredito que todos tiveram a oportunidade de anotá-los. E são textos que vocês deveriam memorizar, pelo menos a referência. São úteis, esclarecedores, expressam a verdade presente para esses dias, de que Deus espera em um povo santo, separado do pecado. Seja confortável ou não para nós ouvirmos. Deus não criou pecadores. Deus não vem buscar também pecadores. O único pecador no céu teve que se retirar. E eu creio que outro para lá não vai voltar. Então, meus irmãos, a obra precisa ser realizada hoje, agora. Ademais disso, nós vamos estudar amanhã também que existe um outro fator complicado em aderirmos ao pensamento de que pecaremos até Jesus voltar. Foi até mencionado já pelo irmão Marcos, que vai haver um momento que Jesus vai parar de interceder. Então não haverá mais intercessão. Não havendo mais intercessão, como é que haverá expiação do pecado? Nenhum pecado que não seja expiado, ou seja, confessado, vai ser transferido para o santuário. Mas uma vez que não tenha ninguém para interceder no santuário ou receber aquele pecado para fazer expiação, para onde eu vou mandar? Ele vai permanecer comigo. As pragas vão vir sobre mim. Então, por diferentes maneiras, por diferentes caminhos, vamos chegar à conclusão que só existe uma saída segura. Ir a Cristo e parar de pecar agora. A irmã White diz isso. Só existe um caminho seguro. Ir a Cristo e parar de pecar agora. Não é começar a pecar cada vez menos. Não. Mensagens escolhidas, página 366. A irmã White diz assim: ninguém pode ser coberto com a justiça de Cristo e desfrutar da justificação enquanto comete um único pecado conhecido. Meus irmãos, o texto é claro. Maior discurso de Cristo, página 114. O perdão de Cristo não é um ato judicial, pelo qual ele absolve o homem somente do pecado, da condenação do pecado, mas também o salva do pecado. Não. Se uma mulher tem um marido e ela descobre que aquele marido está traindo ela, e aí ele fala: olha, eu conheci a verdade, vamos nos batizar, então, querida, o que eu vou fazer? Eu costumo encontrar essa mulher 3 vezes por semana, depois do trabalho. Então, já que é um processo, eu vou passar a encontrar só 2 vezes inicialmente por semana. Depois de uns 2, 3 meses que eu tiver acostumado, eu vou cair para 1 vez por semana, tá? E depois talvez a gente pode ficar aí 1 ano ou 2 com 1 vez por mês. O que você acha? Será que ela vai concordar? E aí o Mauro uma vez contou uma história, não sei se foi fato ou se foi uma ilustração que ele montou, que uma pessoa falando sobre vitória, sobre o pecado também e tal, e aí ele pegou e fez uma pergunta para a pessoa: mas então, se a sua esposa te traísse 1 vez por mês, você ia aceitar? Ele: não, está ficando doido? Claro que não. Ele: tá bom. 1 vez em 6 meses? Ele: não, claro que não. Ele: não, tá bom, 1 vezinha por ano só? Ele: claro que não. Ele falou: então, você está exigindo perfeição da sua mulher? Então você está pior do que Deus. Porque você está exigindo perfeição dela, ela não pode trair nenhuma vez. Então, pecado, quando se descobre, se abandona. Não é seguro dormir com o inimigo. E se eu morro naquela noite antes de ter abandonado? A porta da graça se fechou. Essa questão dos textos que foram lidos e apresentados, não tem nem essa história de dizer, tem que interpretar, né? São claros. Seja de acordo com o contexto da época dela. Porque eles falam muito, nada a ver isso daí. Simplesmente não tem nada a ver.
A desculpa é sempre essa. O contexto pode dar mais luz, mas nunca altera o sentido. Ele não bota um texto da direita para a esquerda. Isso não existe. Esse é um eco do argumento católico jesuíta de antigamente, que dizia que só o clero pode interpretar a Bíblia. Esse contexto é tão complicado, sabe? Que George Knight e tal, eles podem. Meus irmãos, já não quero prendê-los mais. Amanhã nós vamos nos encontrar aqui e vamos avançar agora um pouco mais nessa linha, mas vendo outras dificuldades. E ainda amanhã nós vamos estudar sobre os 144 mil e o que eles são para Deus. Tá bom? Senhor Deus, amado Pai, sabemos que a nossa vitória já foi ganha na cruz do Calvário. O que precisamos fazer neste momento é acessá-la pela fé, tendo a certeza que o sacrifício de Cristo foi perfeito e pode ser também completo na nossa vida. Ser conosco ainda nesse restante de noite e que as conversas que vão surgir agora não venham a arrebatar a impressão que possa ter sido causada pelo Seu Espírito. Que nós venhamos a voltar para os nossos lares na segunda-feira, tendo a certeza de que tivemos um encontro contigo e que as pessoas que entraremos em contato possam dizer: estes de fato tiveram um encontro com o Senhor. Que nossas palavras e atos possam caracterizar que estivemos com Cristo Jesus. Amém, Senhor. É o que rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Congresso